meu Pai amado, através do pregador essa noite, que o Senhor esteja usando ele de tal maneira para falar o que a sua igreja precisa escutar, meu Pai amado. Que o Senhor venha falar, meu Pai amado, diretamente do seu trono. Que nesse momento, meu Pai amado, seja o Espírito Santo que esteja, meu Pai amado, falando conosco através da boca do pregador essa noite. E nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, meu Pai amado, que o Senhor use ele de tal maneira, meu Pai amado, para falar diretamente em nossos corações e em nossas almas, meu Pai. E nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando de novo, irmãos, que cada oração é pouco ainda para nosso Senhor, amém, irmãos? Glórias a Ti, aleluia. Nossa, vocês estão maravilhosos, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar tão presente em nossas vidas, Senhor. E cada vez mais, Senhor, o Senhor esteja presente, Pai amado. Pai amado, o Senhor sabe da necessidade de cada um aqui dentro, Pai amado. Peço, Senhor, que o Senhor use-me, Pai amado, que eu traga a Sua palavra verdadeira, Senhor. Não o que eu quero falar, mas sim o que o Senhor quiser passar para todos que estão aqui, Senhor. Que cada vez mais, Pai amado, o Senhor me use, Senhor. Tire o que é meu dentro de mim e coloque só o que é seu, no Senhor. meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vamos cantar isso juntos, diga: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume. Eu já Te particular.
Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Provérbios 4, 7. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, meu Pai. Provérbios 4, 7. Amém, irmãos? A palavra vai nos dizer: o princípio fundamental do saber é procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. O que nós muitas vezes não temos, que a palavra nos traz hoje, muitas vezes nós não temos é sabedoria. Que a sabedoria, ela é dona da nossa vida, porque se a gente não tiver sabedoria, a gente não vai fazer o que é certo. Nunca vai fazer o que é certo. E então, a sabedoria é o princípio de tudo, irmãos. A sabedoria, porque sem sabedoria nós não vamos ter obediência. Podem se acertar, irmãos. Sem sabedoria não teremos obediência. Sem sabedoria, amém, pastor? Sem sabedoria nós não somos nada, irmãos. Sem sabedoria nós não daremos um passo, irmãos. Porque a sabedoria é tudo. Nós sem ter sabedoria, nós sem usar a sabedoria, por mais que às vezes tenha e não use a sabedoria, irmãos, as coisas nunca vão para frente. As coisas sempre dão errado. Eu preparei uma palavra aqui, mas Deus está tocando para mim mostrar, para mim dar um pouco, nem que seja, do meu testemunho de vida, irmãos. Da pessoa que eu fui e da pessoa que eu sou hoje em dia. Graças a Deus. Eu me emociono, irmãos, eu me emociono porque o que eu fui uma pessoa ruim, eu fui uma pessoa, um alcoólatra. Fui um alcoólatra, reconheço que fui um alcoólatra e graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, hoje não, irmãos. Hoje eu não tenho vício, hoje eu vivo para minha família e para Deus. Agradeço a minha mãe pelas orações dela. Por quantas vezes ela ter dobrado o joelho dela e chorado, irmãos. Chorado porque eu estava dentro de uma cadeia, irmãos. Porque eu estava lá, longe de tudo e de todos. E lá dentro daquela cadeia, irmãos, o Senhor foi lá e me tocou e me disse assim, ó, não é para tua morte ainda. Não é, porque tu vai ser usado. Tu vai ser usado. E eu não entendi aquilo, irmãos. Porque veio uma palavra assim de uma pessoa ímpia, de uma pessoa bêbada. E eu não entendi, cara, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? E era Deus falando, irmãos. Era Deus me mostrando que eu fiz o que fiz, paguei. E hoje sou uma nova criatura. E Deus me manteve vivo. Por mais de tudo que eu tenha passado, Deus me manteve vivo para levar hoje a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. Eu fui uma pessoa que... Eu fui um alcoólatra. Eu fui uma pessoa que eu pensava mais no dinheiro do que em mim mesmo. Eu fui uma pessoa que eu fiz coisas erradas para ganhar dinheiro. E achava que essa vida era boa. E achava que andar em carro bom era bom. Achava que andar em moto boa era bom. E não era, irmãos. E não era. Não era porque eu não podia deitar minha cabeça no travesseiro como eu deito hoje. Eu não podia, irmãos. Eu não podia porque qualquer hora a polícia ia entrar na minha casa e ia me levar. Hoje, irmãos, hoje eu deito a minha cabeça e graças a Deus, irmãos. E graças a Deus, eu durmo, eu descanso. Eu trabalho
Eu tenho a minha família, eu tenho minhas outras filhas que estão lá na outra cidade, em Uruguaiana, de onde eu sou. Mas eu tenho a certeza, irmãos, que da onde eu saí eu não volto, porque eu não vou fazer mais. Eu prometi para Deus, eu prometi para Jesus, e eu me dobrei para Ele, e eu estou fazendo. Por mais que muitas vezes o inimigo bote batalhas no meu caminho, ó. Por mais que muitas vezes, irmãos, eu tenha que me dobrar para pessoas que não, antigamente não iam nem ficar meia hora na minha frente. Mas eu me dobro porque eu peço para Deus todos os dias: Deus, tire o que é meu de dentro de mim, coloque só o que é seu, Senhor. Tire, Senhor, tire esse orgulho que eu tenho, esse ego que eu tive, Senhor, que hoje não me pertence mais, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Hoje de manhã eu estava contando para o presbítero Bira. Eu sabia que ia levar a palavra, eu estudei quase toda semana. E hoje de manhã, a primeira hora quando eu cheguei no meu serviço, o inimigo usou um rapaz lá que não, para tentar me tirar da bênção. Coisa que antigamente eu não ia aguentar nem ele abrir a boca. O momento que ele abrisse a boca, ele já ia ter que fechar, porque um dos dois ia se machucar. E hoje não, eu engoli e disse para ele: tá bem, tu é que sabe. Virei as minhas costas e fui para dentro da máquina, que eu trabalho numa máquina, e fui trabalhar, irmãos. Fui trabalhar e peguei o meu caderninho das minhas anotações que eu estava lendo e segui lendo, e Deus disse: olha só o que está acontecendo já desde o início da manhã, então abre teu olho. E eu passei o dia inteiro quieto, pensativo, lendo meu caderninho, irmãos. Porque se fosse antigamente, não ia ser assim, meu Deus. Eu já ia ter perdido a minha bênção, até quem sabe estava dentro de uma delegacia. Por causa que eu não aceitava nada de ninguém. Os meus compadres que me conhecem há mais tempo sabem, eu não aceitava nada de ninguém. Eu não aceitava que me falassem, eu não aceitava que ninguém da minha família me falasse. Nada, irmãos. Não aceitava. Quando eu estava preso, uma vez, a minha mãe me disse assim, ó: filho, quando tu sair daí, eu quero que tu conheça a minha pastora. Eu disse: sim, mãe, eu vou conhecer tua pastora, mas jamais tu vai me ver dentro de uma igreja, irmãos. Eu falei para minha mãe. E a minha mãe assim: mas tu vai ir conhecer? Eu: sim, eu vou conhecer, mãe. E hoje, irmãos, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, eu estou aqui, servindo a Ele. Eu não estou no mundão, nós temos um carrinho humilde, graças a nosso Deus. Ainda moramos de aluguel, mas Deus vai prover. Mas a minha consciência está limpa, irmãos. Está limpa, que eu posso subir aqui nesse altar e Deus não vai me desmanchar, porque Ele tem poder para isso. Porque hoje não sou santo, porque santo só Deus é. Cometo meus pecados, mas todos os dias eu peço perdão e não ando no caminho errado, não procuro o caminho largo. Porque Deus me mostrou da pior maneira, irmãos, dentro de uma cadeia longe de todo mundo, porque eu fui preso na Argentina e fiquei 600 quilômetros longe de onde eu morava. Não tive visita. Durante o tempo que eu fiquei preso, eu não tive visita. Eu tinha que me virar lá dentro para poder comer, se eu quisesse comer. Eu pesava, quando eu caí preso, eu pesava 120 quilos, 118 quilos. E eu saí de dentro da cadeia com 90 quilos, mas eu cheguei aos 83 quilos dentro de uma cadeia. Eu passei por uma cirurgia, eu levei facada dentro da cadeia. Passei por uma cirurgia que eu fiquei mais ou menos uns 12 dias que eu não podia me mexer, porque me abriram minhas tripas, até hoje eu tenho dor. Até hoje eu sinto dor. Mas graças a Deus, eu me levanto, eu consigo andar. Eu não tenho infecção, não tenho nada. Para a honra e glória do nosso Senhor. Para a honra e glória do nosso Senhor. Eu posso me levantar, eu posso fazer o meu serviço para a honra e glória do nosso Senhor. Levei facada na barriga, no braço, na perna, em brigas dentro da cadeia. Porque é assim, irmãos. É assim dentro de uma cadeia. Infelizmente é assim. O que pode mais chora menos. O que pode mais chora menos.
Mas um dia eu estava deitado, logo em seguida que eu tinha levado as facadas, e disse para Deus, deitado assim, sem conhecer a palavra, sem nada. Eu disse para Deus: Deus, essa vida eu não quero mais, Deus. Essa vida não... Se for para seguir vivendo assim, Deus, então que o Senhor me leve, porque eu não quero mais isso. Passou uns dias, eu conheci a minha esposa, a Patrícia. Ela já ia na igreja. Tu não era batizada ainda, né? Ela já ia na igreja, ela orava, ela ia bastante na igreja. E começamos a conversar sobre a Bíblia. E lá dentro da igreja tinha lá dentro da cadeia tinha uma igreja. Só que eu nunca me interessei em ir. E aí quando nós começamos a conversar, um dia eu falei para ela, sabe que eu senti vontade. Tinha um cara que é até brasileiro, que é muito meu amigo, ele ia na igreja. E ele sempre estava me convidando e eu disse para ele, não, isso daí não é para mim. E aí um dia, eu conversando com a Patrícia e coisa, era todos os sábados tinha os cultos. Era 1 hora de culto, era porque era uma burocracia para o pastor entrar e coisa. E aí eu disse para a Patrícia, de manhã foi, né? Hoje eu vou ir na igreja. Hoje eu vou ir na igreja, quero ver o que tem para falar. E desde então eu não parei mais de ir, irmãos. Desde então eu não parei mais de ir. Tive problemas depois que saí da cadeia. Me batizei. E como todo o primeiro batismo, a gente passa por tribulação, a gente passa por batalhas, ainda mais batalhas espirituais, porque eu era de outra religião. E só eu sei quanto o inimigo luta comigo mesmo dentro de mim, para que eu não siga o caminho de Deus. Só eu sei. Só eu sei quantas vezes eu tenho que trancar aquele velho William, para que ele não volte e diga assim, ó, viu? Tu nunca mudou. Tu segue sendo a mesma pessoa, mas não, irmãos. Eu luto dia após dia, irmãos. Dia após dia. Porque a única recompensa que nos convém, que vale a pena lutar, é a promessa do nosso Senhor. É a promessa, irmãos, de nós ir. Porque aqui, o que a gente adquirir aqui, vai ficar aqui, irmãos. Pode ser dinheiro, pode ser casa, pode ser carro, vai ficar aqui. A única coisa que nós vamos ganhar de verdade é a promessa do nosso Senhor, é o céu. Então, irmãos, eu sei que a palavra foi curta, mas foi de coração, foi o que Deus pediu para eu falar. Foi um pedaço da minha vida, um pedaço que eu não gosto muito de lembrar, irmãos. Não gosto muito de lembrar porque me lembra a pessoa ruim que eu fui. Me lembro quanto eu fui ingrato, muitas vezes, com pessoas que foram boas para mim. Me lembro quantas vezes eu fui arrogante por achar que eu era mais que alguém. E Deus me colocou no meu lugar. Deus me fez eu me prostrar aos pés dele para me mostrar quem eu era. Que ele é o único, maior que tudo e que todos. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. É Deus. É o nosso Senhor Jesus. Não é o homem, irmãos. Não é máquina, não é nada maior que Deus. E Deus me mostrou isso da pior maneira. Deus me mostrou isso, me colocou lá dentro. E um dia eu disse assim, ó, por que será que eu estou preso? E aí Deus me disse assim, ou era isso para te mudar, ou tu ia para dentro de um caixão. Porque era o que ia acontecer. Eu fui preso por transportar droga. Só que quando eu carreguei essa droga, eu não sabia de quem era, não sabia de onde era e coisa. E depois
Eu não andei nem 20 quilômetros carregado com essa porcaria. E a polícia me prendeu, fui julgado, foi tudo. E dentro da cadeia, irmãos, eu descobri que se eu chegasse no destino com essa droga, eu ia ser morto. Porque o abençoado que tinha me carregado tinha roubado essa droga de outro traficante. Então, a minha ganância ia me levar à morte. Eu achar que Deus não estava me ajudando, eu estando dentro de uma cadeia, e Ele me disse assim, não, eu estou te salvando, porque se tu chegasse e ganhasse teu dinheiro, tu ia morrer. Tu ia morrer. E não, Ele não tinha esse plano para mim. Ele me dobrou, Ele me mostrou, me botou no meu lugar, para hoje eu estar aqui, ó, honrando e glorificando o nome dEle. Querendo cada vez mais aprender a falar sobre Ele, para poder cada vez mais alcançar mais pessoas, para poder cada vez mais mostrar que o que mais salva mesmo é o nosso testemunho. É o nosso testemunho de como Deus é maravilhoso em nossas vidas, como Deus é amoroso com nós, como Deus cuida de nós, por mais que muitas vezes a gente não mereça, irmãos. Por mais que muitas vezes a gente seja ingrato com Ele, e Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida. Muitas vezes Ele dá alguma batalha pra gente e a gente se coloca assim e diz, meu Deus, por que eu estou passando isso, meu Deus? Por quê? Mas na mesma hora vem aquela sensação assim, ó, demonstrar, tu está fazendo certo, então fica quieto. Passa pelo deserto quieto. Passa pelo deserto sem reclamar. Que não é aqui que tu vai ganhar teu galardão. Não é aqui que tu vai ganhar o que tu tem que ganhar. Muitas vezes Deus toca assim, Deus não deixa eu explodir, irmãos. Porque eu era uma pessoa bem violenta, eu era uma pessoa bem briguenta. E hoje não, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Hoje não, hoje eu conversava com a minha esposa e disse, eu me sinto bem melhor por não ser a mesma pessoa que eu fui um dia. Por não ser aquela pessoa mesquinha, arrogante, briguenta, que hoje eu não sou. Quando eu saí da cadeia, eu fiquei 2 anos e meio mais ou menos em Uruguaiana. E lá eu não consegui um emprego, irmãos. Lá eu não consegui um emprego. Consegui um emprego lá, mas era muito complicado, era dentro de uma igreja, muito complicado, mas... E aí então eu coloquei uma oficina. E graças à oficina nós tínhamos sustento. Porém, infelizmente eu fui me afastando, irmãos. Fui me afastando de Deus, fui me afastando da igreja. Nós íamos numa igreja quadrangular, então era mais complicada a coisa. E aí, igual tinha a oficina, mas nunca tinha dinheiro. Nossos filhos passavam doentes, a minha esposa passava doente. A gente não conseguia muitas vezes pagar as contas. Sempre estava no vermelho, sempre estava correndo atrás. Eu tinha que trabalhar, às vezes até domingo, para poder suprir nossas necessidades. E aí o meu filho, ele faz um tratamento em Porto Alegre, e daí nós fomos. A primeira vez era para nós ter vindo visitar os nossos compadres e não deu. Faltou dinheiro e não deu. E aí a segunda vez nós nos organizamos e eu falei para o compadre, agora vamos, compadre. E viemos visitar os nossos compadres. Quando nós chegamos aqui em Tapejara, já era umas 11 horas da noite, eu acho que era noite, né? Conversamos pouco, no outro dia levantamos e coisa. E aí o compadre, nós conversando de manhã, acho que foi, ou de meio-dia, ele perguntou, vocês vieram para ficar ou vieram para passear? E eu e minha esposa nos olhamos e dissemos, depende, se tiver emprego. Ele, emprego tem. É só querer que tem.
resumindo a história, eu vim já empregado, eu vim morando já numa casa própria, uma casa alugada, porque Deus preparou tudo para eu vir. Porque Deus não me queria lá em Uruguaiana. Porque Deus estava me chamando pelo amor, irmãos. Estava nos chamando para nós vir prestar serviço a Ele. Não ficar distante dEle, não ficar atirado como nós estava. E quando deu tudo certo, nós saímos daqui de tardezinha, acho que era. Nem pro culto nós não podemos ficar aquela semana. E eu disse, não estava bem certo o serviço, e eu disse para minha esposa que nós ia indo. Igual o que não esteja certo, nós vamos ir. Vamos chegar, vamos vender nossas coisas, vamos ir. Eu tinha um nervosismo dentro de mim, mas eu não queria mostrar para ela, irmãos. Eu tinha um medo de trazer ela para cá com nossos filhos e nós passar fome. E desde o primeiro dia que nós botamos os pés aqui, graças a Deus, nunca nos faltou o pão, nunca nos faltou nada. Batalha nós temos, irmãos. Batalha nós temos como todo e qualquer cristão. Porém, nunca Deus nos desamparou. Nunca, em nenhum momento Ele nos desamparou. Por mais que muitas vezes a gente não mereça, irmãos. Por mais que muitas vezes a gente não mereça, Ele não nos desampara. Porém, nós nunca mais nos afastamos da igreja. E não temos motivo nenhum para sair de dentro da igreja. Deus nos mostrou e nos disse, vai ser por amor. Não queiram que seja pela dor. E graças a isso nós temos aqui, irmãos. Hoje eu posso estar dando um pedaço do meu testemunho de vida. E mostrando e dizendo como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Como Deus faz a obra quando a gente quer se moldar a Ele. Quando a gente aceita a obediência. Quando a gente aceita a sabedoria. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Eu posso encher a boca e dizer como Deus é maravilhoso. Porque se não fosse eles, irmão, eu podia estar dentro do cemitério. Mas não, Deus me resgatou, irmãos. Porque Ele tem obra. Porque Ele tem uma promessa. Quando o irmão Leonardo me convidou para levar a palavra, eu não sabia nem o que falar. Te agradeço, irmão Leonardo, pela oportunidade. Mas toda semana eu fiquei orando, e Deus até me deu uma palavra, mas quando eu subi no altar, Ele me disse para que não era a palavra que eu tinha que levar. E sim mostrar, dar o meu testemunho bom, irmãos, que Deus é maravilhoso. E a única coisa que Ele nos pede é a obediência dEle. A única coisa que Ele nos pede é nos respeitar, de estar dentro de um culto, irmãos. De não faltar um culto, irmãos. Irmão? Então, irmãos, era isso que Deus pediu para eu falar. Agradeço a minha oportunidade. Foi pouco, mas foi que Deus pediu. E digo para vocês que o melhor caminho é o estreito. É o da verdade. É o de Deus. Vamos estar orando, irmãos. Agradecendo esse dia maravilhoso, esse culto maravilhoso ao nosso Deus. E agradecendo a vocês todos por estar dentro da casa do nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, amado Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Senhor.
só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Com os nossos testemunhos, com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço cada um de nós, Pai, até nossas casas, que o Senhor manda seus anjos de batalha para nossas casas, Pai, para que cada vez Tem ciúmes de mim. até as nossas casas sejam guardadas O pelo Senhor. seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama. Ele me Com as suas sedes, para que cada vez mais nós tenhamos sede, nós tenhamos fome do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor. Que cada vez mais nós somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Pois céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia, Senhor. Tá passando os recados, irmãos. Ensaio da coreografia amanhã. Zurizadai, às 9 horas. E Quemuel, às 10 horas. E domingo, o nosso culto, às 19 horas. Nosso culto de adoração ao nosso Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Agradecemos por todos. Agradecemos a Deus.